que nos diz a mensagem oficial? Quase nada. Enfim, coisa, meio dúzia de vulgaridades, e a não ser uma coisa que é uma profissão de fé, que é acreditem que os sacrifícios que estão a ter hoje, ou que as dificuldades que estão a ter hoje, vão pagar no futuro. No futuro as pessoas vão receber, provavelmente em dobrado, não é? Quer aquilo que estão a perder hoje, quer aquilo que eventualmente vão ganhar pelo efeito que estas dificuldades têm, certamente na melhoria da economia, na melhoria do país, na resolução dos nossos problemas estruturais. Isto é uma pura profissão de fé, que faz parte do discurso político que assume muitas vezes uma característica quase religiosa, quer dizer, acreditem que vai haver uma relação de causa e efeito entre as dificuldades de hoje, que eu vos estou a pedir, enquanto Primeiro-Ministro, e a salvação no futuro. Evidentemente que isto tem um problema complicado em democracia, é porque inverte aquilo que desde a Revolução Francesa é a relação democrática dos políticos em democracia com as pessoas, que é não se substitui a família celeste pela família terrestre. E a família do futuro é sempre a família celeste, não é? A família terrestre sofre tudo quando tem que sofrer, porque está na Terra. E depois, quando for para o paraíso, no futuro. E o paraíso é que é o futuro. É sempre o futuro que é o paraíso. O paraíso já era para ser em 2011, ainda na voz do engenheiro Sócrates, depois era para ser em 2012, na voz de Passos Coelho, depois era para ser em 2013, na voz de Passos Coelho, agora já é em 2014, na voz de Passos Coelho e Vítor Gaspar, em algumas coisas já é em 2015, na voz de Vítor Gaspar e de Passos Coelho, algumas vezes é na próxima década, na voz dos dois, e, portanto, é evidente que isto, em democracia, não significa nada, porque quando nós estamos a falar para o futuro, isto é uma pura adivinhação. Porque, por outro lado, se quer pensar no que se faz hoje em relação ao futuro, então tem que se entrar com muitas outras coisas. Porque este discurso a favor dos filhos e dos netos, então talvez devesse entrar em conta, por exemplo, com o inevitável abaixamento da qualificação da nossa mão de obra, resultado dos problemas do sistema de ensino e da falta de dinheiro, do aumento da exclusão escolar, tudo fenómenos que são dos dias de hoje, nos efeitos que a pobreza tem na degradação das condições de vida que os filhos e os netos também vão pagar. Portanto, não se pode ter esse discurso apenas dizendo, olha, acreditem que o que nós estamos a fazer hoje, já estamos quase no fim do programa da Troika, vai garantir que um futuro radioso. E vem um tempo de novas oportunidades. E vem um tempo de novas oportunidades. Bom, e depois temos então a altura em que o Pedro e a Laura, e não o Primeiro-Ministro, mas o Pedro e a Laura, um casal, se senta à nossa mesa de Natal para nos falar das dificuldades no Natal. E aí, quando se lê com atenção o texto, não é, que presumo tenha sido ponderado e pensado, embora esteja um bocadinho confuso, toda a descrição da dificuldade que as pessoas levam para a mesa de Natal é uma descrição puramente de dificuldades económicas, ou seja, supostamente as pessoas não levam para a mesa de Natal aquilo que gostariam de levar, ou seja, vão ter menos coisas para comer ou para beber, ou coisa, vai ser mais escassa a ceia de Natal. As pessoas não vão poder dar aos filhos os presentes que gostariam de dar. As pessoas que se gostariam de reunir por dificuldades em viajar não vêm todos à mesma mesa. Isto é a ideia que o Primeiro-Ministro tem, neste caso prefigurado através deste casal moderno, o Pedro e a Laura, tem daquilo que são as dificuldades dos portugueses. Ele não compreende que aquilo que a maioria dos portugueses está a levar para a mesa de Natal não é necessariamente menos bolos, nem menos rabanadas, nem é necessariamente menos pessoas, nem é necessariamente menos brinquedos. O que estão a levar para a mesa de Natal, ele não consegue falar com. Estão a levar medo do que vai acontecer, enormes dificuldades que se refletem num sentido de dignidade humana que ele também não percebe que as pessoas não têm quando estão desempregadas, por exemplo. Estão a levar raiva e revolta, que ele também não sabe falar, porque em grande parte essa raiva e revolta é aquilo que depois aparece nos comentários à mensagem do Pedro e da Laura. Portanto, ele não é capaz, nunca, de ter empatia, quer dizer, por aquilo que é a condição, ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, das dificuldades das pessoas. E, portanto, ele não está a falar para pessoas reais. A única coisa que ele percebe é que, evidentemente, havendo menos dinheiro, há mais dificuldades económicas, há menos consumo, há menos presentes, mas nem sequer necessariamente acha que isso é mau, porque acha que isso é uma forma de ajustamento que é moralista e virtuoso e puritano. Dito tudo isto, se você já me está a fazer aí, eu vou-me já calar. Dito tudo isto, qual é o grande problema que a gente herda destas mensagens para o ano 2013, 14, 15, 16?
que é o problema que se tem que discutir, que é a sustentabilidade, que é uma palavra que os nossos tecnocratas gostam muito. Até que ponto esta política, consignada no memorando da Troika, levada à sua potência máxima pelo Governo e de que nos fala o Sr. Primeiro-Ministro e o Pedro e a Laura, até que ponto é que essa política é sustentável? E o que é sustentável nessa política? Primeiro, ela pressupõe uma continuidade política, porque é evidente que o PS já disse que algumas coisas mudam, e seja como for, havendo o turnover político que é normal que aconteça, muitas destas coisas, politicamente, não. Mas isso poderia não retirar mérito às políticas. Depois vem o pacto orçamental, que ninguém fala, nos vai obrigar a déficits perto dos 0%. O que é que isto significa? É que este governo está a fazer uma política de enorme aperto e de empobrecimento, com muito pouco de estrutural. Porquê? Porque não é sustentável, a não ser que os portugueses subitamente descubram que é bom passarem os próximos 20 anos a viver na miséria e na pobreza. E como é óbvio que estas soluções são puramente conjunturais, podem permitir até regressar aos mercados, mas são conjunturais porque não nos permitem manter nos mercados, porque é inevitável, porque isto não cria uma economia sustentável, contrariamente ao que se possa prever, nem nos termos daquilo que o Primeiro-Ministro acha a economia. Isto não cria empresas exportadoras por milagre, isto não substitui as pequenas empresas, os restaurantes, as pequenas empresas de construção civil por empresas modernas, por dot-coms e coisas. Não cria. Portanto, esta política, e é isso que eu penso que é importante discutir, mesmo esta política, nos seus precisos termos e nos seus pressupostos objetivos e resultados, nada tem de sustentável. Porque se os portugueses voltarem a um mínimo de consumo, que é o que ele lhes promete para o futuro, esse mínimo de consumo não permite depois que a balança de pagamentos seja equilibrada, como é óbvio. Não estamos em 1943 em guerra e com racionamento. Portanto, isto faz parte destas ficções, que aliás nem o próprio Primeiro-Ministro parece acreditar muito nelas, não é? A não ser, pelo menos na mensagem do Ano Novo, enquanto Primeiro-Ministro, não parece acreditar muito nelas, mas faz-nos uma promessa de fé. António não Lobo sou um homem Xavier. de pouca fé. Portanto, é do ponto de vista interno que as coisas se vão degradar. E, do ponto de vista social e depois económico, vão se degradar muito. Ainda não vimos nada. E não sei se algumas das coisas já como a TSU. Por exemplo, os cortes na educação e na cultura. Vou acabar. Os cortes na educação e na cultura. Na educação e na saúde. Não são cortes que as pessoas sintam imediatamente. Vão sentindo. Vão começar a sentir, a não ser que haja com o pagamento. Aí sentem. Só coisas que vão diretamente ao bolso das pessoas é que fazem esse clique, porque as outras demoram. Quando as pessoas percebem, já é tarde. Já é tarde. Não, mas for ainda mais ao bolso, houver ali um momento de, por exemplo, o pagamento na educação e na saúde, pode ser um caso desses. Começamos a ver que não chegamos a lado nenhum. E, pelo contrário, até podemos criar um problema de destruição de recursos e de criação de uma espécie de empobrecimento endémico que vai afetar o país durante muito mais tempo do que eventualmente afetaria até a dívida. Porque a questão que se coloca, que se pode colocar nestes termos é esta. Muito bem. Temos 2, 3 anos do programa de ajustamento em que baixamos os salários significativamente, subimos as prestações sociais e ao mesmo tempo diminuímos o valor dessas, aquilo que damos em retorno a esse aumento dos impostos sociais, chamemos assim. Criámos um enorme desemprego e provavelmente vamos continuar a ter mais desemprego. Destruímos, através de falências, um número muito grande de empresas e este ano, o ano 2013, então vai ser devastador. Empobrecemos uma parte importante dos portugueses. O nosso número de desempregados vai atingir rapidamente, antes do fim do primeiro semestre, cerca de 20% da população ativa. Tenho poucas dúvidas disso. Os tribunais vão entrar praticamente em colapso porque não se vão conseguir cobrar muitos dos impostos e corremos o risco muito sério de uma desagregação social muito complicada que nós nunca assistimos. Bom, quanto ao Governo, o Governo, sem margem para qualquer dúvida, cai em 2013. Se não cair em março... Mas cai como? Calma, já lá vou. Se não cair em março, provocado por esta desagregação que vai existir e por um fenómeno que nós nos estamos todos a esquecer, é que em fevereiro, princípio de março, vamos ter o tal pacote do corte dos 4 mil milhões. E eu não acredito por um segundo, ou quero não acreditar, que Paulo Portas vai embarcar nisto. Nem Paulo Portas... Nem por um segundo? Posso. Deixa-me acabar, senão é rápido. Nem Paulo Portas, nem uma parte importante do Partido Social Democrata, eu também
confesso, falam, não dizem nada, E não fazem. porque eu, muito francamente, estou farto de falar com tudo o que é gente do PSD a dizer, é só almoços, de dizerem que isto é uma desgraça, e depois, na altura de falar, vamos lá ver se isto se entende. Portanto, estou completamente farto dessas figuras do PSD que só conspiram pela calada e não dizem às pessoas o que realmente pensam. Estou cansado. Para concluir, se não cair em Bem-vindo à março, política. se não cair em março, provocado por estes 4 mil milhões pelo CDS, e pode ser que Cavaco tenha pela primeira vez coragem, será? Estás a brincar. Bom, se não for, nessa altura, há um dia que não passa. O governo não passa. Havia a tese que os portugueses são passivos, que iam aguentar tudo, e de repente percebeu-se que não é verdade. Coisa que, aliás, nunca foi. E mais, ainda, espero que não, mas ainda podemos vir a descobrir que também é um mito, e é um mito, que os portugueses, o brando dos costumes dos portugueses, e é um mito que a história prova que é um mito. Esqueci-me de trazer mais uma vez aquele livro sobre as insurreições populares. A história prova que os portugueses não são nada de brando dos costumes. É uma coisa que foi alimentada durante 40 e tal anos como basta a Primeira República, as guerras liberais, andamos para trás, os portugueses não são de brando dos costumes. Vamos ver, esperemos. E tivemos uma guerra até 1974.